Neil Gaiman. Vamos direto a um assunto que eu imagino que muita gente está ansiosa por ele, que é Sandman. Essa série de livros que, enfim, chacoalhou o mundo dos comics, né, dos quadrinhos. Eu queria que você nos dissesse, quem conhece Sandman, eu fico muito curioso para entender como é o seu processo de colaboração com os ilustradores, né, que são vários, inclusive. Cada livro tem 3 ilustradores, você tem um cara que sempre faz a capa, Dave McKean, e eu fico muito curioso para entender como é o processo de se chegar naquela forma, né? Porque várias páginas a gente acompanha, é uma história visual com poucos diálogos, como a gente estava conversando agora. Então eu queria saber, enfim, como que funciona a colaboração? Se você faz storyboard, por exemplo, porque para mim tão importante quanto as palavras é a fluidez da narrativa cinematográfica, ou, enfim, uma narrativa visual é tão importante quanto as palavras. Ok. Bem, o que eu sempre faço é o que aprendi com Alan Moore. Tive a sorte, eu queria escrever quadrinhos. Eu falei com Alan Moore, eu disse, me mostre como você faz um roteiro. E ele me mostrou. Realmente, era a técnica que eu peguei emprestada para escrever Sandman. Não é como um roteiro de filme, de cinema. Não é como teatro. É muito sua própria coisa, porque você simplesmente escreve uma carta ao artista. Alguém vai desenhar. Então, o que eu faço, eu sento, eu escrevo a primeira página, primeiro quadrinho. Eu dobro uma folha de papel para ter 24 quadrinhos. Cada quadrinho é uma página. Eu posso ver onde as dobras entram. Eu sei quando vou virar a página, que é incrivelmente importante. Não é importante escrever um romance, saber quando alguém vai virar a página, mas nos quadrinhos é o mais importante. Quando escrevi Sandman, eu enlouquecia meus editores insistindo em saber onde iam entrar os comerciais, a publicidade, porque sabia que quando você tem um intervalo para a publicidade, invertia a ordem das páginas, então você escrevia página 1, quadrinho 1, e você descreve, você diz, há 3 pessoas num palco, e por trás você tem o peixe e o telão, você tem o público, e no meio tem um homem de classe média, nervoso, com barba. Ele diz, você coloca Neil Gaiman, você coloca as palavras na boca dele. Então, se alguém explode, você coloca um bang, boom, também. E o que você faz é dar ao artista, quadrinho por quadrinho, página por página, imagem por imagem, toda a informação necessária. Às vezes você manda livros, fotos. Às vezes, uma das coisas que eu sempre tento fazer é deixar claro ao artista que se ele pudesse ver uma maneira melhor de fazê-lo, que ele fizesse realmente, que eu daria algo que funcionaria se ele quisesse também usar outra perspectiva ou ângulo, tudo bem. Mas quando você desenha ou faz um storyboard, eu sempre desenho, mas nunca mostrava meus desenhos ao artista. Eu sentava e desenhava eu mesmo, para eu que pudesse ter certeza que qualquer coisa que eu contasse ao ilustrador que ele poderia desenhar. Então, mesmo fazendo com desenho simples, eu sempre queria saber que pudesse ser desenhado, mas também enlouquecia os editores me recusando a começar a escrever até que soubesse quem ele iria ilustrar, porque sempre escrevia em função
dos pontos fortes daquele artista. E isso me deixava bem, inclusive. E quanto aos personagens, Desire, fica claro, um personagem Desire, você chega ao ponto de discutir os detalhes visuais desse personagem Desire. Claro, e às vezes eu descobria fotos e às vezes eu mesmo desenhava mal, mas para introduzir um personagem. E às vezes o artista ignorava tudo que eu recusava, tudo que eu dizia. O personagem mais iconográfico é morte, death. Death não tem nada a ver com a minha ideia da morte. Quando fiz a descrição inicial dos personagens, eu imaginava morte como inspirada com o jovem Nico, do submundo de veludo, grandes, um rosto bem angular. Meu amigo Frank Dringman tinha um amigo cinema, morte tem que ser ela. E ele fez um desenho, mandou para mim e disse, tudo bem, é morte, é ela. E como você escolhe os artistas, os ilustradores? Como você escolhe? Você escolhe os ilustradores por sorte e conhecendo pessoas, e às vezes as pessoas mandam arte para seu editor e às vezes eu resolvia que eu embasaria toda uma história no fato de que tinha um ilustrador que eu gostava. Jill Thompson, que fez Brief Live, ainda está envergonhada da maneira que conheci ela, porque em 91, na convenção de quadrinhos de San Diego, e um cara lá nessa convenção que procurava os artistas, fazendo com que desenhassem personagens de quadrinhos que ele gostava, personagens nus ou personagens femininos. Então tinha um caderno com Supermulher nua ou Batgirl nua, e ele disse que Jill Thompson acaba de desenhar morte nua, você pode assinar embaixo? Eu disse, tudo bem, está ótima. Ela é ótima. E naquele mesmo dia, ainda autografava quadrinhos e havia uma moça com o crachá dela, dizia, Jill Thompson, você desenhou a morte nua, e ela ficou toda envergonhada, roxa, ela já tem cabelo, ela é ruiva, e ela ficou roxa. Ótimo, você quer desenhar Sandman? Tremia que nem vara verde. Então, foi assim que ela começou a fazer Brief Lives. Ainda hoje, ela fica toda envergonhada, vermelha.